O Rally Cocamar de Produtividade realizou uma visita técnica à unidade de difusão de tecnologias da Cocamar em Guaraçá, município da região noroeste do estado, de onde são mantidos pomar de laranja e plantios de mandioca e soja para demonstração de resultados aos produtores cooperados. A UDT possui 180 hectares no total, dos quais 130 com soja em diferentes experimentos. O objetivo da visita foi ver o cultivo de soja em solos com alto teor de areia, verificando-se que mesmo em uma situação assim de solo e clima hostis a essa cultura, é viável produzir desde que com tecnologias adequadas e uma estrutura de irrigação. Entre outros, o Rally foi acompanhado pelo gerente executivo técnico Renato Watanabe e o coordenador da UDT, Takao Ashiguchi. Watanabe fala do desafio de produzir em solos tão arenosos. Que nós estamos na UDT de Guaraçá, uma propriedade que tem de 8 a 12% de argila, e a gente foi entendendo o arenito, né? E a gente não pode colocar o arenito como se fosse uma coisa só, né? Aqui é uma região próxima ao Paranavaí que, além de ter pouca quantidade de argila, a gente tem muita areia grossa, faz com que a água dentro do sistema vai embora muito rápido. Então a gente tem que sempre pensar em tecnologias que, olhando para a produção de grãos, que mantenha a umidade por mais tempo, ou, como é o caso aqui, que traga a umidade, que é o caso que a gente tem aqui, o pivô, para a gente montar esses experimentos com grãos, né? Então, no arenito é muito fácil o produtor perder soja por excesso e falta de chuva na mesma safra. Então nós temos o começo da estação chuvosa, ainda mais em anos de El Niño como esse, chuvas muito concentradas. Há 15 dias atrás aconteceu 100 milímetros de chuva dentro de menos de 24 horas aqui na UDT, que faz com que, se essa chuva com alto potencial erosivo encontra um solo nu, a gente tem erosão. E aí, se a gente tem erosão, além disso, com o solo nu, nós podemos ter problemas de escaldadura, né? Então o excesso de temperatura faz com que as plântulas de soja morram logo depois de emergir. Então a gente já começa a perder no soja por excesso de chuva. E na sequência, às vezes é comum aqui também na região a gente ter um veranico de 15 dias, de até 20 dias. E aí, se eu somo a isso a solos com uma baixa retenção de água, uma baixa capacidade de retenção de água, eu perco no mesmo ciclo também por falta de umidade. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande de produção de soja aqui na UDT, e há 3 anos a gente montou um pivô central e nós temos boas médias de produção, né? Variando de 60 a 62 sacos por hectare na média, e cultivares que chegaram a produzir 75, até um pouco mais, né? Muita palhada no sistema, através do integração lavoura-pecuária ou milho com braquiária. Aqui a gente está numa área onde foi braquiária solteira no último inverno. Nós vamos comparar isso com uma área onde foi milho com braquiária e numa área onde também foi mix de cobertura. A gente fala bastante de mix, mas o ajuste do mix correto também é importante para a região. Então aqui a gente testa esse conjunto de ferramentas que tornam possível a produção de grãos nessas regiões de solos arenosos, que até 15 anos atrás era impensável, até proibitivo, né? A gente fala de soja no arenico e a gente vê uma lavoura, né, numa condição dessa que vocês estão vendo agora. O coordenador da UDT mostra uma soja cultivada em cima de palha de milho e braquiária. Essa área aqui, se for olhar, em questão de cobertura, diferente do que o Renato mostrou anteriormente, lá era braquiária solteira. Aqui a gente já tem, ó, um milho juntamente com a braquiária. Então aqui foi feito um manejo para a gente ter a cobertura do milho com a braquiária. O milho teve uma produtividade em média de 80 sacos por hectare, tá? E se for pensar, a gente plantou o milho um pouco tardio, porque como aqui a gente tem uma temperatura muito alta, a gente não tem problema com geadas. Então foi pensado em si na cobertura posterior, que a gente fez o milho com a braquiária, para daí a gente ter esse plantio da soja. Tanto aquela soja e essa aqui foi tudo plantado na segunda semana de outubro. A importância dessa palhada que tem aqui, porque ela consegue não deixar ter altas temperaturas. Então eu tenho um solo aqui, como o Renato já disse,
baixa argila, então tem muita areia. Essa areia, principalmente essa areia grossa, ela aumenta muito a temperatura do solo, chegando até 50, 60 graus essa temperatura do solo, que ocasiona a escaldadura e daí tem um baixo estande. Nessa área a gente vê que a lavoura está uniforme. Por quê? Por causa dessa cobertura que a gente teve. A gente vai ver posteriormente ali uma outra área que a gente foi feito um mix, como a relação CN lá é mais alta do que essa área aqui, então a gente vai ver que não sobrou tanta cobertura lá, a gente vai ver que o estande lá está bem menor. A condição que a gente tem aqui na UDT de Guaraçá são altas temperaturas, então quando for escolher um mix, você não pode escolher um mix que tem uma relação CN muito alta, porque a decomposição é muito rápida. Então o correto é você pegar, se adequar a cada lugar com o mix correto. Então se a gente pegar já um mix pronto e trazer para cá, provavelmente eu não vou ter tanta palhada assim desejada. Se a gente olhar aqui o nosso solo, eu não tenho uma cobertura igual as duas outras anteriores, porque esse mix que tinha aqui tinha muita planta com relação CN alta, ou seja, decomposição muito rápida, juntamente com a alta temperatura que a gente tem aqui. E aqui a gente consegue ver que o nosso solo aqui é muito arenoso. Olhando aqui por cima, ó, parece até areia de construção. Então a gente tem o solo arenoso com areia grossa. Sem essa cobertura, várias plantas morreram no início, porque sofreu escaldadura e daí não teve o estande correto, não conseguiu ter a cobertura desse solo e daí consequentemente já começa a vir plantas daninhas. Então isso daqui é uma consequência secundária que tem quando a gente não tem uma cobertura correta do solo. Quando eu não tenho cobertura do solo correta, eu vou ter baixo estande, eu vou ter problema posterior também com plantas daninhas. Nesses experimentos, a gente sempre está utilizando os foliares da Viridian em questão, juntamente com o tratamento de semente, com a primeira aplicação com herbicida e depois todo o pacote completo que a gente tem da Cocamar Viridians para aumentar a produtividade aqui nessa soja. A Viridian também é uma cereja do bolo que a gente tem, é uma das tecnologias que a gente tem para aumentar a produtividade aqui no sistema. A chave do sucesso aqui, Paranito, muita palhada no sistema, né? E a gente saber dessecar na hora certa é importante, saber plantar em cima dessa palhada é importante, porque a técnica, a gente fala, mostra o sistema, mas ela tem vários ajustes. E é um pouquinho disso que a gente faz aqui, ensinar o produtor como trabalhar nessas situações. A irrigação, na minha visão, é a cereja em cima do bolo. A gente trabalha primeiro uma base de solo que vai dar sustentação a altas produtividades, vamos ajustando o manejo e a irrigação ela vem como um seguro, que a gente pode fazer altos investimentos, que esses investimentos vão retornar independente da condição climática. É claro que todas as tecnologias têm um limite, né, de quanto ela contribui para esse sistema, mas quando a gente soma tudo isso, né, a gente garante rentabilidade para o produtor. Rally Cocamar de produtividade, valorizando as boas práticas.